Esses dias eu tava vendo um episódio de um Achismos, né, do Maurício Meirelles, que é um negócio que eu acho bacana e tal, me abre muito a cabeça em alguns momentos. E tinha um chinês e um coreano ali, eles estavam falando sobre a questão de mercado de trabalho e a questão do porquê que o trabalhador brasileiro às vezes não cresce tanto. E o chinês ele fala uma coisa que me encucou um pouco, me deixou reflexivo e me fez pensar o seguinte: o que a gente erra para não crescer tanto? Porque quando vem, por exemplo, aqui em Brasília, que você tem ali o que a gente chama de Feira dos Importados, antigamente era chamada Feira do Paraguai, porque muita coisa vinha do Paraguai, porque lá você tem tanto chinês e pessoas prosperando. Claro, tem uma cambada de gente ali vivendo a miséria da vida, mas por que algumas situações de imigração elas trazem tanto crescimento para aquela pessoa que imigrou? E eu comecei a estudar um pouco, falei, cara, vou dar uma lida aqui, vou pesquisar, peguei alguns artigos, alguns textos, tal, comecei a montar o meu roteiro para entender por que isso acontece, até porque a gente está num processo de imigração também aqui no Brasil, né? Uma parcela grande da população, 50, 60%, estão querendo sair do Brasil, né? Você tem pessoas indo ali para o Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, pessoas indo para a Europa, alguns indo até para o Japão. Então, isso me surge aquela questão de por que o mercado de trabalho ele às vezes é tão esquisito nesse sentido. E aí entra o ponto. Quando o mercado de trabalho ele aperta, surge uma explicação que a gente tende a reduzir, e uma tentação nossa, né? Que é, a gente de fora tá vindo tomar o nosso espaço. Não é, cara. Não é porque o cara de fora tá vindo tomar o seu espaço. Ela parece diferente em alguns países, em diferentes momentos, sempre com a sensação de instabilidade cresce, né? De que vai vir alguém de fora e vai ocupar, como se fosse um terreno vazio ali. Mas não é bem isso. Quando você olha pela psicologia, pela sociologia, fica claro que o mercado ele não é dominado pelas nacionalidades. O chinês, o coreano, o paquistanês. Não. Eles são ocupados de maneira estratégica por comportamentos, estruturas, pessoas que funcionam melhor naquele contexto. Melhor. E aí nesse episódio do Maurício Meirelles, o chinesinho ele coloca lá que o brasileiro quer muitos direitos, né? Quer tudo muito bem feito, de mão beijada, herdeiro e tal. E ele esquece da ideia de construção. Ele dá um exemplo muito claro que é aquela coisa, e eu já vi muito isso. O cara tá lá, ele tá no jogo do tigrinho, ele quer dinheiro fácil, a promessa do digital e não sei o que, tá. E ele ignora completamente o outro lado do mercado, que é um mercado presencial, vamos dizer assim, que enriquece tanto quanto. Claro, tem suas dificuldades, é muito diferente. Você estar na rua, você estar em casa são coisas completamente diferentes. E hoje eu participei de uma discussão sobre isso. O mercado digital ele é infinitamente muito mais fácil do que o mercado presencial, mas muito mais fácil. 80, 90% da galera do digital não daria conta de uma semana de CLT do presencial, não daria conta. E eu não digo do presencial do cara que está lá no concurso público, tá? Não é nem esse cara. É o cara que está ali atendente do McDonald's, o cara que está atendendo o público direto, o cara que está, por exemplo, no caso aqui, na feira lá dos importados vendendo todo dia. 90% da galera do digital não dá conta de viver o mercado real. 90%. Os outros 10 são pessoas que vieram do mercado presencial. E aí, voltando ao tema aqui efetivo, a primeira coisa que a ciência me trouxe quando eu fui pesquisar é que essa migração ela não é aleatória. Quem migra passa por um processo de seleção psicológica e social. É um processo de adaptação. Quem fala isso é o Alejandro Portes. Ele mostra que os imigrantes, de modo geral, assim na média, né, não representam a população geral dos seus países de origem, mas um grupo disposto a assumir risco, tolerar frustração, investir no futuro para poder alcançar algo melhor. Isso não é uma superioridade moral ou cultural, não. A gente poderia até pensar numa superioridade emocional. Mas significa que atravessar todas essas fronteiras, recomeçar do zero e sustentar este processo exige um conjunto
de capacidades e disposições psicológicas, emocionais, cognitivas que nem todo mundo vai ter. Não é raro a gente encontrar brasileiros que saem daqui, vão para o Canadá, Estados Unidos, Europa, ficam lá 3, 6, 12 meses e voltam e falam assim: lá é legal para as férias, mas nossa, é muito difícil crescer lá dentro. Não, não é difícil. Difícil é desenvolver essas capacidades. Porque olha só, quando essas pessoas, né, os imigrantes, eles chegam no novo país, elas não chegam sozinhas na sua grande maioria. Elas chegam em coletivo. A sociologia econômica ela demonstra isso pra gente, né, com os grupos, o que a gente chama de quase que um capital social também. Elas criam redes densas de apoio. Você pega São Paulo, tem o bairro da Liberdade. É uma rede só de asiático, né? Basicamente japonês ali, pá! Pronto. Aqui em Brasília, você vai na Feira dos Importados, você tem ali as lojas de capinha de celular, bolsa e tal. É só os asiáticos, especial chinês e coreano. Então essas redes, né, essas redes de imigração, elas criam uma densidade de apoio muito boa, que compartilha informação, oportunidade, recurso, desenvolvimento, dificuldades. É um ponto terapêutico, basicamente. Tem um trabalho de um autor chamado Mark alguma coisa, não vou lembrar o nome, é um nome comprido, que ele fala que é isso, assim, essas redes sociais, elas se mostram grandes oportunidades de trabalho e negócio, porque circulam menos um mérito abstrato nesse sentido e mais as conexões reais, por causa desse apoio que eles se dão. E especialmente aquelas redes que funcionam como pontes entre os grupos. Pô, me ajuda aqui que eu te ajudo ali. Bom, cada um se ajudando. Isso acontece muito em condomínios bem estabelecidos, boas vizinhanças. Então essas redes bem organizadas, elas reduzem o custo do erro, acelera o aprendizado, aumenta a previsibilidade dos ambientes incertos, me traz mais resiliência. Isso não é uma cultura no sentido folclórico assim de aleatório, não, é uma estrutura que ele se organiza e ela vai operando. Para quê? Para que o imigrante ele continue funcionando. É por isso que quando o brasileiro vai para fora, por exemplo, vai para os Estados Unidos, ele busca morar com brasileiros, para ele se sentir acolhido. O problema é que muitas vezes esses próprios brasileiros tentam lascar o outro brasileiro, porque todo mundo está querendo crescer. Não que isso não aconteça em outras culturas, tá? Isso acontece. Mas a gente percebe que você vai se sustentando, vai ficando, e aquela estadia ela vai ficando mais leve. E aí, quando a gente percebe essa onda crescente da imigração, principalmente em determinados setores do Brasil, né, o comércio, importação, tecnologia, energia, manufatura, infraestrutura e tal, papá, parece um domínio, né? O cara tá dominando aqui. Não, mas é só um padrão. É um empreendedorismo. A gente poderia chamar de empreendedorismo étnico, que é o uso intensivo dessas redes imigratórias, reinvestimentos sistemáticos, planejados, o aprendizado rápido, que gera um bom retorno, e um pensamento de longo prazo, de olhar assim, cara, aqui tem muita oportunidade. O Brasil tem. E aí nesse episódio do achismos, o chinês ele fala muito isso. Cara, vocês não têm terremoto, não tem maremoto, nós só temos aqui políticas horríveis, mas ainda assim, cara, você plantou, o negócio cresce, acabou. Acabou. Se eu comprar hoje uma terra de fazenda, eu vou conseguir plantar coisa. Eu vou conseguir construir um galinheiro, eu vou conseguir fazer um gado ao longo do tempo. Então eu penso no longo prazo. O Pierre Bourdieu ele nos ajuda a entender isso, porque é o capital social, né? O capital é aquilo que vem primeiro, é o importante dessa sociedade, junto do cultural. Não se trata apenas do dinheiro, né? Do capital financeiro, mas de como as coisas funcionam, o que funciona melhor. Na Feira dos Importados, só para vocês entenderem assim, a lógica, que eu vou usar ela como exemplo muitas vezes aqui. Quando eu morei em Brasília a primeira vez, 2005, com mais consciência, cara, você tinha ali, pô, jogo de videogame a rodo, assim, era época de PlayStation 2 piratão. Então toda loja tinha. E aquilo vendia muito. Então você tinha lojas e lojas e lojas.
O tempo passou. Os smartphones começaram a chegar. Então, capinha de celular, pô, era um negócio que bombava. Todo mundo quer uma capinha. Todos os celulares, 50 modelos, tal. Os chineses chegaram e começaram a vender capinha de celular. E enriqueceram. Ah, agora temos bolsa. Mulher quer bolsa. Aí começou aquelas bolsas estilo Shein, né? Mas antes da Shein ser a Shein. Então começaram a ter as bolsas. E agora, basicamente, a feira é dominada por capinha de celular e bolsa. O resto acabou. Videogame é quase inexistente. Porque é a lógica do próprio mercado. É isso que os caras fazem. Eles estudam, eles param, eles planejam, eles se adaptam. Na época do Bolsonaro, abriu umas 3, 4 lojas de negócio de tiro. Saiu o Bolsonaro, fecharam as lojas, dá espaço para outras coisas. Então, vai se adaptando. E claro, existe uma dinâmica, por exemplo, na feira, que é o cara tem uma loja de celular, ele não está indo bem, ele fecha, abre outro CNPJ e vende outra coisa e não deu certo, fecha. É ruim desse ponto de vista, porque o cara não vai prosperar, provavelmente, mas ele está ali, tentando, pegando uma oportunidade. Ele não se consolida tanto no mercado, mas ele se mantém. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Porque o mercado de trabalho, ele remunera o capital humano, não o esforço em si. Ele remunera a pessoa e não o teu esforço, o teu mérito, o teu valor, né? A tua entrega. O capital humano é o quê? É a soma das nossas habilidades e capacidades de resolver problemas. Problemas reais, escassos e mensuráveis, tangíveis. Um erro comum que a gente vê no brasileiro, pelo menos eu vejo nesse sentido, é que nesse contexto de instabilidade, muitas vezes que a gente vive, como o nosso Brasil, a gente confunde essa dedicação com o valor de mercado. Ah, mas eu trabalhei tantos anos na empresa. Mas se você não resolveu coisas reais na empresa, para o contexto que ela está vivendo, não adianta. O mercado não responde à sua intenção. Ele responde à sua utilidade. E muitos imigrantes, não só os que chegam para cá, mas os que a gente envia para lá, eles aprendem rapidamente o que precisa ser aprendido. Eles se adaptam, é o idioma de maneira mais funcional, é uma margem de lucro, é a logística, é a competência técnica pontual, básica. É o foco que sustenta aquela sobrevivência basal e permite um crescimento gradual. É claro, nem todo mundo vai dar certo, que é normal, é esperado. Mas o mercado, novamente, ele remunera o capital humano. O capital humano são as suas habilidades, suas competências. Eu, enquanto psicólogo, sou remunerado pelos meus clientes enquanto eu sou útil para o serviço que fui contratado. Ponto. Este vídeo, ele me remunera enquanto a minha fala é útil para você. Se ela deixa de ser útil, você já foi embora. Esse crescimento não é explosivo, não é intenso. Ele é gradual, ele é cumulativo. Isso para tudo. Alguns clientes me perguntam, como é que eu cresço na empresa? Resolva problemas reais na empresa de maneira cumulativa. Certifique-se de validar esse crescimento, mapear, documentar tudo isso. Tudo isso. A repetição disciplinada ao longo do tempo é o que vai fazer você crescer. É você desenvolver aquilo ali. E isso acontece por uma prática deliberada, intencional. Um esforço estruturado, com retornos, né, com avaliações, voltado para a melhoria de aspectos específicos e contínuos daquela atividade que você está performando. Quem fala isso é a Angela Duckworth. Ela tem um livro chamado Garra, que ela traz o conceito de grit, perseverança. Ele é um traço que permite o nosso desenvolvimento, que permite você perseverar. E o imigrante chinês, quando chega aqui, e ele vê que, cara, o brasileiro está fazendo corpo mole, beleza, vou sentar em cima, pá. Fala, mas isso também não acontece quando o brasileiro sai do Brasil e vai para outro lugar? Acontece.
Não é o brasileiro que é preguiçoso, acomodado. Não é essa a questão. Mas é que nós, dentro do nosso próprio país, nós, enquanto seres humanos, ficamos acomodados. Não podemos romantizar achando que o cara de fora é sempre melhor. Não, porque na hora que você for o cara de fora, você muito provavelmente pode ser melhor do que os caras de dentro. Porque agora você tem que fazer dar certo. Muitas vezes as pessoas vêm com dinheiro de ida. Não há volta. Não há opção de retorno. E é isso que os caras olham pra cá. O venezuelano, quando vem pro Brasil, é a mesma coisa. O colombiano, o chileno, o paraguaio, o argentino. Ele olha pro Brasil e fala, cara, isso aqui é fácil. É fácil, ele só precisa fazer. Só executa. Ele não pensa demais. E ele entende que a recompensa ela tá lá no longo prazo. E ele vai treinando aquilo ali. Quando a gente pega o brasileiro médio nessa equação, o brasileiro gosta dos direitos, né, e tal. O contraste, o que vocês entendem assim? O contraste ele não tá no caráter, na inteligência em si. Não é isso. Ele tá mais no conjunto de crenças, na mentalidade, ou se a gente pensar um pouco mais amplo, assim, o ambiente interno que essa pessoa aprendeu. Quantas pessoas você já não viu aquela frase clássica de cara, se eu ganhasse na Mega Sena, eu nunca mais trabalharia na minha vida. Porque essa pessoa ela não foi desenvolvida para o trabalho. Ela não entendeu ainda a função do trabalho na vida dela. E o Brasil, ele é um país historicamente instável. Ele ensina e recompensa o curto prazismo, que é o curto prazo, o improviso, a adaptação rápida, a falta de planejamento. O brasileiro, ele raramente aprende a acumulação sistemática, gratificação tardia, a planos de longo prazo, a educação para a vida. Não. Isso é um aprendizado social que nós temos, é uma cultura que nós... Normalmente não é só o brasileiro, mas falando em termos de Brasil, é isso que o brasileiro médio faz. O problema é que o mercado ele está cada vez mais globalizado. E esse conjunto de, vamos pensar, mentalidade, de comportamentos, faz você ficar numa desvantagem muito grande. É o que eu falo para alguns clientes. Aprenda inglês. Fale inglês. Parece óbvio, né? Porque esse é um discurso que eu tinha que ouvir lá nos anos 2000. Aprenda inglês, fale inglês. Porque as oportunidades estarão no inglês. E aí hoje eu olho assim com toda a IA, com todas as ferramentas, vídeo dublado automático no YouTube. O cara não senta para aprender. E aí é nesse movimento de não buscar o aprendizado que surgem essas narrativas extremas de ameaça, de domínio ético. E não é. Elas fazem até um sentido na nossa cabeça. Porque eu desloco a culpa, eu tiro ela de mim, ponho para fora, dissocio, regulo minha emoção, minha ansiedade, e agora eu tenho um bode expiatório. E aí eu não preciso lidar com as minhas falhas. Não. E é por isso que eu gosto muito do Bandura, do Albert Bandura. Porque ele mostra que um fator decisivo na nossa mudança não é a ausência dos obstáculos, mas é a nossa eficiência, eficácia em lidar com eles. O que a gente chama de agenciamento. É a capacidade que eu tenho de lidar com aquela dificuldade. É a crença prática de que as minhas ações produzem os meus resultados dentro daquilo que me compete. Se eu não buscar melhorar, se eu não buscar desenvolver, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Quer dizer, milhares de coisas vão acontecer, mas eu não vou melhorar. Então, a pessoa que não consegue se desenvolver, que não tem essa mentalidade de crescimento, como a Carol Dick traria no livro dela do Mindset, o cara que ele olha o desafio, as dificuldades como determinantes para a personalidade dele, esse cara vai olhar para a competição mercadológica com ressentimento, com culpa, com
com indignação. Eu falava, isso não é justo. Cara, a vida não é assim. A vida é um grande punhado de estratégias direcionadas para você melhorar a sua vida. E quanto mais você entender e desempenhar de uma forma sustentável, que você precisa ter competência, autonomia, propósito, direcionamento. Quando esses elementos tão simples e frágeis, eles estão alinhados, tudo que você faz você crescer. Faz você se desenvolver. Quando a gente está bem alinhado com isso, competência, autonomia, propósito, quando ele está bem evoluído, quando está forte, a concorrência ela vira um sinal de ajuste, não de ameaça. É que nem uma vez brinquei com alguém num grupo, a pessoa falou, levei isso aqui pra minha psicóloga e tal. Eu falei assim, eu sou psicólogo, vai ser aluna aqui do grupo. Alguém chegou pro grupo ali e falou assim, como é que falou? O negócio já tá, você vai ter alguém ao seu nível, né? A sua altura e tal, alguém pra te ameaçar. Eu falei, bobagem. A última vez que eu parei pra olhar os meus concorrentes como ameaça foi em 2015. Eu tinha 2, 3 anos de formado. Em 2015, quando eu comecei a estudar marketing e entender como é que era o mercado, que se eu não fizesse coisas eu perderia oportunidades, e eu perdi muitas oportunidades não criando este canal no YouTube, como eu tenho feito agora. Cara, quando eu entendi aquilo lá em 2015 e ainda precisava de maturação para algumas coisas, eu olhei assim e falei, não tenho concorrente, meu concorrente não faz o que eu faço, não faz da forma como eu faço. E é por isso que o verdadeiro risco para nós brasileiros, nesse sentido aqui do nosso contexto, não é uma imigração de cultura ou qualquer outro fluxo que a gente tenha. O risco é a gente permanecer em um mercado que mudou, sem mudar junto com ele. Porque as nossas habilidades mudaram. O que antes a gente falava de soft skills, hoje eu falo para os meus clientes que são mais jovens, cara, vai para hard skill, vai para coisa técnica. Coisa técnica. O que antes a gente não tinha tanta rede social para desenvolver, desenvolva uma rede social. Não um aplicativo, mas um grupo de pessoas que te fortaleçam. O que a gente não tinha lógica de longo prazo, agora a gente tem que ter. Porque a informação mudou, o acesso mudou. Quando a gente tem essas crises de mercado, e nós vamos ter ainda algumas, elas não revelam só o seu formato de trabalho, a sua mentalidade de vida e por aí vai. Elas revelam quem está realmente disposto a crescer. Porque eu sempre gosto, quando eu faço esses roteiros, assim, terminar com uma pergunta, uma reflexão. Acho que é meio que um mal de psicólogo, né? Querer sempre deixar meio aberto. E para mim a pergunta era, não é quem está chegando, mas o que cada um de nós está acumulando todos os dias. Porque o mercado, eles estão evoluindo. Não são tomados à força. Eles são ocupados porque a gente deixa vazio. Só que eles são ocupados de uma maneira lenta. Tipo um jogo do War. É lento. Por quem aprende. Por quem se organiza. Por quem arrisca. Por quem sustenta um comportamento constante ao longo do tempo. Então a minha pergunta para você, para a gente fechar hoje, é: que lugar, que espaço no seu mercado você está deixando para o outro?